Bom, gente, o que a gente vai ver hoje é um arcabouço onde tem a informação de política de retenção. Com certeza você já conhece como é feito, tá? Porém, o que a gente vai estabelecer aqui são regras de como se fazer na prática. Ou seja, a partir daí é um documento que vocês vão ter acesso, assim que quiser, para poder tirar alguma dúvida, onde ele estabelece que a empresa tem um padrão de trabalho comum para todo mundo. É o que a gente chama de POP. Toda vez que você faz um treinamento, ele estabelece uma forma de trabalho onde todo mundo vai passar a adotar aquele procedimento, tá? Política de retenção. Como a figura mostra ali, tem um imã, né, atraindo aquelas esferas ali, é o que na verdade a gente faz na prática, tá? É você manter o cliente na tua base por mais tempo possível, até porque quando a gente contrata, o cliente contrata um serviço conosco, nós temos um custo que a gente vai tirar no decorrer do tempo. Então, hoje para um cliente ele se pagar, no mínimo são 6 meses ele estando na base. Se pagar, que eu digo, o custo que a gente tem do investimento dele, tá? Em torno de uns 400, 450 mais ou menos, que é equipamento e tal. Bom, o que eu vou passar para vocês são algumas definições, tá? Que a gente vai, no decorrer, né, procurando trazer à luz da informação uma coisa que vocês já fazem hoje no dia a dia, tá? O que é a retenção de cliente na prática? Se reter cliente é torná-los fiéis e leais, é preciso saber fazer isso da maneira correta. As empresas dedicam muito esforço na conquista de clientes com campanhas publicitárias, investimentos, mídia, promoções, e isso tem um alto custo. Ao reter o cliente, depois de conquistá-lo, esses altos custos são diluídos, aquilo que eu acabei de falar, tá? Então a gente hoje tem a divulgação, tem o pessoal do comercial, então quando a gente traz o cliente, a gente fornece para eles, a nível de comodato, os equipamentos, né? Há um bom tempo atrás, isso faz muito tempo, o cliente comprava o equipamento. Com a proliferação dos provedores, cada um vai ampliando esse campo de atrair o cliente. Então, a forma de atrair é você fornecer o equipamento como comodato, né? E aí a gente vai diluindo depois de um certo tempo. O cliente se paga porque aquele investimento que nós fizemos, ele vai entrando em forma de mensalidades, a partir daí é onde realmente a gente começa a ter lucro com o cliente. Como reter o cliente? E aí é o ponto mais importante. A equipe responsável pelo atendimento, ele tem um peso enorme nessa história, tá? A postura de voz, além dos argumentos e estratégias de convencimento para cada caso, tá? E qual a mensagem? Fale o que o cliente quer ouvir. Então, primeiro, se você observar aquele pessoal que trabalha em telemarketing e tal, é tudo padrão, parece que é tudo uma cópia do outro, né? A forma de você fazer a abordagem, então eu estou falando com vocês aqui, mas talvez você não tenha observado a forma de você fazer com que o outro entenda na hora que você está argumentando com o cliente. Então, tudo isso, a postura de voz influencia muito. Acredito que vocês já praticam isso, mas é bom relevar que esse ponto é significativo, tá? O cliente ele quer se sentir acolhido, ele quer saber que alguém está lá escutando o que ele está falando. Olha, eu estou ligando aqui, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Não sei se vocês observaram, às vezes a gente recebe aquelas ligações de telemarketing e ao lado tem um monte de gente falando aquela agonia que chega a dar um, né? Não é, o aspecto não é muito legal. Você quer alguém que esteja escutando você, tá? Então assim, fala o que o cliente quer ouvir. Como reverter um caso de cancelamento? Vamos lá. Nesse ponto, é bom deixar bem claro que o poder de convencimento ele atinge um certo campo de atuação, porque tem aquele cliente que ele já está desesperado, que ele já não quer mais, teve uma experiência negativa, não foi bem atendido,
ou de uma outra maneira ele já foi cooptado por um outro provedor. Então, assim, por mais esforço que você faça, você não tem argumento suficiente para poder segurar o cliente na base, tá? Mas o que eu vou passar para vocês é, informações que a Exanet está colocando à disposição de vocês, caso já não tenham conhecimento, mas a gente está oficializando isso, tá? Antes de tudo, é necessário entender a necessidade do cliente e se mostrar disposto a ajudar da melhor forma, com base nas informações passadas pelo mesmo. Então, quando o cliente liga, olha, é porque o pessoal não veio aqui, está caindo muito a internet, tem um monte de situações que ele não vai dizer, por exemplo, olha, eu não quero mais porque eu não estou com condições de pagar. Muito pouco o cliente fala realmente isso, tá? Ele vai alegar, olha, o serviço de vocês está ruim, o atendimento eu ligo, vocês não retornam, alguma coisa nesse sentido, né? O cliente tem uma intenção de desqualificar o nosso serviço. E aí eu tenho um ponto importante que é para poder vocês argumentarem, tá? Em caso de cancelamento por motivo de insatisfação. A maioria dos casos é motivo de insatisfação. O cliente é que ele mascara aquela informação do que for conveniente para ele. É aquele mudança de endereço, porque eu sei que quebra de contrato eu não vou ter que justificar, tá? Então, no caso de motivo de insatisfação com o serviço da internet prestado pela Exanet, o que é que nós podemos oferecer? Tá? Visita técnica com urgência, com direito à verificação interna e externa do problema, que é o caso que, olha, não está atendendo. E aí tem uma outra situação, que só o técnico consegue identificar. Às vezes o cliente contrata um pacote de serviço, 100 mega, por exemplo, e o cara tem lá 4 celulares, 2 computadores com mais uma TV Smart, a capacidade não atende o que ele está querendo. Então ele vai dizer que a nossa conexão está baixa. Então o técnico tem condições de identificar isso, tá? Então assim, entrar em contato com o responsável direto, no caso do Tiago. Tiago, tem um cliente que está insatisfeito, mas a gente está precisando, tem como mandar o pessoal lá de suporte para poder ver a necessidade do cliente. Um segundo momento, quando realmente isso acontece, que o cliente diz que é insatisfação, pode ser também por problema financeiro, questão financeira, não dele de pagar, mas a abordagem por outros provedores, né? Hoje a concorrência é grande, então o que a gente pode fazer é aumentar o plano e mantendo o mesmo valor, ou seja, a gente aumenta a borda, tá? E oferece pelo mesmo valor. Olha, tá de 100, qual acima de 100? 150, 200? Detalhe, verificar se o equipamento que ele tem condições de absorver uma conexão maior, tá? E terceiro, que aí já é uma situação que a gente guarda em último caso, tá? O cliente descontente, a gente oferece um desconto durante 6 meses no valor das mensalidades. Em alguns casos, os provedores falam, não, a gente vai dar um mês grátis. Não é eficiente. Por quê? O cliente vai usufruir daquele mês e depois o cara sai. Na hora que você estabelece R$ 10 durante 6 meses, eu estou dando R$ 60 e mantenho ele com a fidelidade dele durante esse período aqui na empresa. E durante esse período pode acontecer muita coisa. Tá? Ele continuar com a gente depois desse período. E tem uma queda, um impacto em relação ao preço que o concorrente pode estar oferecendo para ele. Então ele veio, olha, é vantagem então ficar durante 6 meses e aí manter o cliente aqui na base. Em caso de cancelamento por motivo de mudança. E aí eu vou especificar o que é que deve se fazer, já que você não conseguiu reter daquela maneira, o que é que você pode fazer em seguida? Bom, é necessário verificar se temos viabilidade para atender o cliente no novo endereço. Caso tenhamos viabilidade, poderá ser aberto um chamado de transferência de endereço. Isso vocês já conhecem, tá? Em caso de não termos viabilidade no momento, né, no novo endereço, verificar se a mudança do cliente é de forma definitiva
pois tem casos que podemos oferecer o bloqueio temporário durante 3 meses. Aquele cliente que vai viajar e que vai voltar. A gente bloqueia, mas mantém o equipamento lá na casa do cliente. Quando ele voltar, 3 meses. A gente faz 30 dias. 30 dias. A gente pode definir depois isso, tá? Mas esse caso de 3 meses, ele pode até, vamos dizer assim, até 3 meses. Mas no caso de eu vou passar férias, ou eu vou visitar, mas você vai voltar para cá. Então, durante esse período, a gente bloqueia, o cliente não gera pagamento, para ele é cômodo, e quando voltar, a gente já está com o cliente novamente na nossa base, tá? Verificar se teria alguém para ficar com a linha. Esse é um outro ponto de argumentação, a forma da gente reter, tá? Para ficar com a linha do antigo endereço, ou passar a linha para uma outra pessoa, caso possua um familiar, um vizinho, tá? E o cliente tiver de acordo, poderá ser realizada uma troca de titularidade para o novo titular. Então, olha, eu posso passar para o meu vizinho tem interesse, ele não tem, eu posso verificar. Se a gente não pergunta, é que a gente não vai adivinhar, né? O cara pode dizer, tem o meu amigo aqui no mesmo prédio ou outra coisa, a gente liga e a gente mantém a continuidade. Veja que, no caso de retenção, o foco principal é a gente manter a receita mensal, tá? Se você visualizar, eu faço essa analogia, nós temos um custo para trazer o cliente aqui para dentro da base. E isso significa a gente abrir uma torneira, onde eu estou colocando clientes todo mês. Em contrapartida, nesse balde, eu preciso manter ele cheio o suficiente que consiga cobrir aquele custo que eu tenho. Só que, em contrapartida, eu tenho alguns furos aqui que tem um turnover normal do cliente que entra, passa um certo tempo e aí sai. Só que esse turnover hoje está chegando na faixa de 66% pelo cálculo que eu fiz. Isso é alto. Então imagina, você abrindo aqui a torneira, eu estou colocando 100% e 66% dessa água, sentido figurado, está saindo. Tá? Eu estou ficando só em média com 40% ou 37%. Isso gera um custo. Então, quanto mais eu puder tapar esses escapes, eu vou manter o cliente dentro da empresa. Por isso que a gente tem que usar esse argumento. Tá? Importante, se a resposta do cliente for negativa, não tenho ninguém para poder indicar para a opção citada acima, verificar se o cliente possui multa rescisória. Caso possua, será necessário enviar uma declaração da residência, onde o cliente deve preencher com os dados do novo endereço e ficar isento da multa. É aquela situação que o cara faz aquele se colar, colou, né? Olha, qual é o endereço? Aí você observa se realmente ele está indo para algum outro local. Não sei se você já aconteceu isso, né? Já faz. Pronto. O que eu estou passando é uma forma oficial daquilo que você já é praticado hoje. Excelente. Tá? Em caso de cancelamento por linha, né, por motivo de proposta de concorrente, é necessário negociar com o cliente. Verificar possíveis descontos, que é aquilo que a gente viu lá em cima, aumento do plano pelo mesmo valor ou diminuição do valor do plano. Essa diminuição do valor do plano seria assim em último caso, tá? O melhor é a gente aumentar a banda dele e manter, né, para não mexer na nossa receita. Isso vai variar muito de cliente para cliente. Nesse caso, é necessário verificar junto ao supervisor ou responsável do setor a melhor maneira de negociar com o cliente. Voltando àquele ponto lá do início, precisamos criar uma certa sinergia com o cliente, saber o que é que o cliente quer, o que é que o cliente está, vamos dizer assim, solicitando para que a gente possa manter ele na base. Procedimentos de cancelamento. Aqui vai mais uma parte técnica, tá? O que é que deve ser verificado antes de realizar o cancelamento? Verificar se o cliente está adimplente com a empresa, ou seja, não está devendo nada,
pois caso possua débito em aberto é necessário orientar o cliente que primeiro quite o débito pendente e depois solicite o cancelamento pela internet. Caso não, o cara não vai pagar, o que é que vai acontecer posteriormente? Ele vai ser encaminhado para negativar, certo? Verificar a data em que o cadastro foi ativo e se o cliente possui contrato assinado. Na maioria dos casos, sim ou não, a gente tem que ver caso a caso, né? Caso o cliente possua menos de 12 meses na empresa e tenha contrato assinado, deverá ser cobrada uma multa de 50% da mensalidade restante, exceto em casos de mudança de endereço para um local onde não possuímos viabilidade para atender o cliente, um novo endereço, com a apresentação da declaração de residência, óbvio. Descumprimento da qualidade nos serviços prestados pela empresa. Deve ser avaliado junto ao departamento jurídico, ou no caso, o supervisor direto da empresa, e se realmente acontecer isso, tá? Olha, está caindo muito, não, porque realmente nessa área a gente não está uma caixa suficiente para poder atender todo mundo, mas são poucas as vezes que acontece isso, né? Na maioria a gente tem capacidade, mas assim, se o cliente alegar isso, a gente passa para o supervisor verificar se realmente está acontecendo aquilo em conformidade com o que o cliente está alegando. Se o cliente não possui contrato assinado, não poderá ser cobrado multa, e se o cliente não possui contrato assinado, eu não posso fazer nada diretamente nesse sentido, tá? Verificar o motivo pelo qual o cliente está solicitando cancelamento da linha, né? Então, isso vai ao encontro daquilo que a gente começou a falar no início, né? Saber o que é que realmente o cliente está insatisfeito em decorrência de quê? Como finalizar o cancelamento? Isso aqui a gente já vai para a parte mais técnica da parte interna, que vocês já conhecem, mas a gente está só destacando mais uma vez. No caso de cliente sem multa, se o cliente se mostrou irreversível e mesmo diante da proposta desejou cancelar, é necessário verificar no relatório de conexões o cliente quantos dias o mesmo se manteve conectado, gera o boleto proporcional, que é aquele pro rata, nos dias utilizados e enviar para o e-mail do cliente. Isso já sendo feito, né? Ok. Caso o cliente com multa, fazer o cálculo de 50% da mensalidade restante do período do contrato. Olha, fez 12 meses, mas ele usou só 6 meses, 50% da multa do restante. Gera o boleto e envia por e-mail. O cancelamento só poderá ser concluído e o contrato desativado após o cliente efetuar o pagamento da multa. Tendo pago, o contrato poderá ser desativado. E aqui tem um ponto importante. Verificar se o cliente reside em locais onde é utilizado equipamento de comodato, pois será necessário abrir um chamado para que o técnico recolha o equipamento. E esse é um dos pontos mais importantes naquela situação onde a gente não teve êxito. Ou seja, a gente não conseguiu reter o cliente. Eu tenho que agilizar o processo de recolha desse material. Esse material, além de ser um patrimônio da empresa, né, porque a gente comprou e colocou na casa do cliente, ele significa financeiramente como capital de giro, porque aquele material que foi recolhido, ele vai ser testado, vai ficar apto para ser colocado em um novo cliente, tá? Então ele é aproveitado. Eu não vou poder recolher fibra, conector, né? Desses outros materiais que são totalmente estragados durante o período da conexão, tá? Mas esse é um ponto que a gente precisa ter em mente que quando a gente não consegue êxito, Everaldo, o que é que a gente vai fazer? Tá? O cliente não atende nenhum daqueles casos. Automaticamente já passar para a pessoa responsável acionar aquele serviço que nós temos, que é um motoboy, não é isso? Que vai fazer a recolha. E como é que é feito esse procedimento? Entra em contato com o cliente, verifica qual a data que ele vai estar lá, melhor horário do dia, para a gente passar e recolher o quanto antes. Um detalhe, esses equipamentos ele tem que ser recolhido assim, quase de imediato, porque quando passa mais tempo,
há uma tendência do cliente ou desativar aquilo, ou a outra empresa, o outro provedor, aproveitar o nosso equipamento e conectar com a linha deles. Ou seja, é um custo a menos que ele vai ter e vai estar usando o nosso material. Uma outra situação é o cliente viajar e levar aquele equipamento, achando que é dele, certo? Então, assim, o que eu mostrei para vocês, de uma forma compacta, esse material era bem maior, mas eu procurei trazer só o que realmente é relevante no dia a dia de vocês. Acredito que o que eu mostrei nada é do desconhecimento de vocês, né? A Juliette já faz isso há muito tempo, o Tiago também, mas é uma forma de você registrar, criar, a partir de agora, um programa operacional padrão. Como é que a gente vai fazer diante dessa situação? E se porventura acontecer alguma coisa totalmente diferente do que foi mencionado aqui, até porque novas situações vão acontecendo no dia a dia. Simplesmente consulta o supervisor, ou se Patrick estiver aqui, ou puder entrar em contato comigo diante de tal situação, o que é que a gente faz? Mas visando sempre a melhor maneira da gente reter o cliente, aquele cliente que é possível ser retido, tá? Reafirmando uma coisa para vocês, ninguém vai fazer o impossível, tá? Por quê? Tem o cliente já insatisfeito e tem aquele cliente que se faz de insatisfeito, né? Mas é importante primeiro a gente, tá? Fale o que o cliente quer ouvir. E essa é a mensagem que eu passo para vocês, tá? Então, aquela postura de voz é significativa, né? Você falar o que o cliente está ouvindo. Veja, eu mantive uma informação para vocês, eu não estou gritando, mas eu estou falando de maneira que todo mundo está entendendo, ou seja, eu estou audível. É o que acontece também no telefone, quando você vai falar. Na hora que você atende o cliente, você tem que estar conectado com o cliente, tá? Se identificar ou perguntar o nome dele, eu não sei qual o procedimento que vocês fazem hoje, tá? Mas é interessante você tratar a pessoa pelo nome, né? Você cria uma sinergia com o cliente, ele sabe que está tendo um respaldo da informação, até o ponto que você chega à conclusão de é viável a gente manter ele ou não é viável diante dessa situação que ele está expondo, certo? O contexto é esse, gente. Acredito que eu tenha, de uma maneira resumida, tá? Destacar os pontos que realmente são relevantes, que em caso de como reverter o cancelamento. Como reverter o cancelamento, a gente vai trabalhar em cima disso. Basicamente, são essas informações que a gente vai oferecer para o cliente. O técnico com a visita de urgência, obviamente dentro da programação, que a gente vai ver a melhor data possível para poder verificar o que é conexão, alguma coisa que ele esteja alegando, que realmente o técnico vai poder identificar. O aumento do plano, né, mantendo o valor, e esse desconto, em último caso, para a gente manter aquela receita dentro da empresa. Perguntas, eu queria que vocês agora... Eu tenho. Pode perguntar. Acho que era na última que o senhor... Essa parte do cancelamento, que informa que a gente só pode concluir o contrato, desativar, quando a multa é paga. Só que nem sempre acontece, né? Às vezes eu bloqueio, eu cancelo o cliente por falta de pagamento, aquele esquema que a gente faz com 30 dias. Uhum. O cliente não paga. Ok. Nesse caso, quando o cliente não paga, o que é que a gente pode fazer diante da situação? Negativar. Com 30 dias. Exato. Como eu tô fazendo. Tá? O que a gente vai fazer é seguir uma pauta. Eu não posso obrigar, você tem que pagar, porque senão eu vou... Até porque o valor não justifica uma ação extrajudicial, é diferente. Quando o cara compra um imóvel, alguma coisa nesse sentido, tem como você receber de volta aquele bem. Tá? Nós trabalhamos com um produto que ele é intangível. Tá? Eu não consigo pegar. É diferente, aqui é tangível. Tá? O cara usou a internet e usou. Então não tem como, olha, devolve a conexão. Não, impossível isso.
Tá? Então, nessa situação, eu posso deixar ele ciente do que pode acontecer. Tá? Será negativado caso não seja feito o pagamento da multa.